Boa noite, pastor Sandro falando aqui da Grande Orlando, mais especificamente aqui de Winter Garden, que é a cidade onde eu moro, faz parte aqui da Grande Orlando, e nós já estamos chegando na hora de iniciar a Noite da Esperança. Noite da Esperança é aquele encontro dos irmãos e irmãs da nossa igreja para a oração e para a meditação na Palavra de Deus. Todas as sextas-feiras nós temos esse encontro na nossa sede, que fica na cidade de Orlando, aqui na Flórida. Lamentavelmente, em função de todos esses acontecimentos, nós não temos tido mais essa reunião lá na nossa sede, né? Mas não tem problema. Nós vamos continuar fazendo como fizemos durante todo esse mês inteiro de abril, que terminou. Começamos, aliás, em março e temos tido resultados bons. É muito bom saber que a igreja, mesmo à distância, tem procurado nos acompanhar para receber a ministração da palavra, as orações. Temos tido algumas lives para bate-papo de homens, bate-papo de mulheres e coisas que estão acontecendo. Toda terça-feira à noite, às 7h30 da noite, eu ministro também a EBINE, que é a Escola Bíblica Nova Esperança. Nós estamos agora estudando o livro de Atos dos Apóstolos, mas você não vai encontrar isso no Facebook, você não vai encontrar no YouTube, a não ser depois de gravado. Mas se você quiser participar, você é muito bem-vindo. É só você passar um WhatsApp para o telefone da igreja, que é 407-275-6161. E nós vamos enviar para você o link. Nós já tivemos algumas aulas do livro dos Atos dos Apóstolos, mas ainda estamos no início. Não concluímos agora o capítulo 5. Aliás, não concluímos ainda o capítulo 5. Dá tempo de você pegar a história quase que desde o seu início. Muito bem. Você fique à vontade para escrever aí na página o seu pedido de oração. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a tua vida, tá bom? 7h59, nós já vamos começar a nossa Noite da Esperança. Antes disso, deixa eu só compartilhar com vocês, porque nós temos pessoas aí, são pessoas da nossa igreja, tem pessoas que não são da nossa igreja, mas são amigos da nossa igreja. Daqui a pouco vai estar entrando família do Brasil e outras pessoas. Estão sempre preocupados e perguntando como é que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos vivendo o isolamento, o distanciamento social ainda. Isso ainda faz parte da nossa rotina aqui. Não é um total, pleno, né? Você não pode sair de modo nenhum de casa. Você pode, os mercados estão abertos, as farmácias estão abertas. Para a tristeza das mulheres aqui dos Estados Unidos, a Marshalls está fechada, a Burlington está fechada e outras lojas que são muito tentadoras, principalmente para o sexo feminino, estão fechadas. Os números não são bons, evidentemente, mas não são tão terríveis assim, com todo o respeito que a gente fala isso, porque para quem perde um membro da família, uma pessoa que ama, é 100% perda, né? Mas o governador da Flórida, agora recentemente, ontem ou antes de ontem, acho que na quarta-feira, ele se pronunciou e dizendo que vai começar a retomada da economia. Isso significa abertura de lojas, abertura de restaurantes, e isso vai ser feito passo a passo com todo o cuidado. Para essa segunda-feira, os restaurantes estão autorizados a abrirem suas portas, as lojas também estão autorizadas. Todas essas lojas, restaurantes, etc., estão autorizados a usar apenas 25% da sua capacidade. Ou seja, não é uma volta total. Só um minutinho, gente. Manuela, acende a luz do corredor, por favor, para o papai, para melhorar a iluminação aqui. Então, irmãos, isso vai começar a acontecer a partir de segunda-feira. Isso não acontece no sul da Flórida, ali na região de Miami, porque ali os números são bem maiores, mas aqui na Central Florida, onde nós estamos, região de Orlando, isso já começa a acontecer. Asilos, por exemplo, não poderão ser visitados, ainda não estão abertos para visitas, evidentemente, porque as pessoas que estão ali fazem parte de um grupo de risco. Entendemos e conversamos ontem
com alguns irmãos e irmãs, pastores aqui da Flórida, sobre a questão das igrejas, e alguns colegas também têm perguntado sobre isso, se já estamos nos preparando para voltar aos nossos cultos presenciais. Não, ainda não. Não é hora de fazer isso, não temos autorização, não foi nos dada essa autorização para abrirmos os nossos templos e fazermos os cultos, nem mesmo em capacidade reduzida. Então nós ainda estamos esperando, e quando essa autorização chegar, nós ouvirmos alguma coisa oficial, evidentemente que como igreja, cada diretoria, nós presbiterianos falamos conselho, né? Vai se reunir e tomar a decisão e como fazer essa volta. De fato é que já estamos sentindo muita falta desses encontros presenciais nas nossas reuniões, mas Deus está nos suprindo, Deus está nos abençoando. Graças a Deus não tem nos faltado nada aqui, estamos protegidos, nos protegendo da melhor forma possível, indo ao mercado. Hoje tem um mercado muito popular aqui, os irmãos daqui conhecem, aqueles que estão no Brasil talvez não, chama Publix, é um mercado, né? Tem o Walmart, tem o Publix, e hoje indo ao Publix existe todo um sistema de pagamento que você não precisa mais tirar o cartão de crédito, de débito da sua carteira, entregar para a pessoa, colocar na máquina, tocar, digitar a senha. Basta você baixar um aplicativo no seu celular de uma desses mercados, e ali você cadastra o seu cartão e você apenas aproxima e tira uma foto ali do código de barra ou do código QR. Por que eu estou falando? Não estou fazendo propaganda para o Publix, não. Eu só estou dizendo que são maneiras que a gente tem para a gente se proteger. Precisando sair, a gente sai, a gente usa máscara, a gente usa luvas, a gente tem o álcool gel no carro, e ainda assim conta com alguns recursos que nos possibilita fazermos o que temos que fazer sem ter que tocar em coisas que facilmente podem ser contaminadas. Mas estamos aí, está tudo bem, e vamos continuar orando, e vamos orar hoje no final para que Deus mande socorro do alto, para que essa pandemia acabe, e acabe o mais rápido possível, para que nós possamos, em todos os sentidos, retornarmos às nossas atividades. Amém, irmãos? Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Temos 23 pessoas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e nós vamos fazer então a nossa primeira oração da noite. Eu quero convidar você a orar comigo, a se colocar na presença de Deus. Ele há de falar conosco hoje, ele há de trazer uma palavra de orientação, de instrução para as nossas vidas nesse momento. Vamos orar então. Pai, nós queremos te agradecer, a Deus, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos agora. Fazemos isso em nome de Jesus, porque é em nome dele que nós temos a certeza, a segurança de que o Senhor nos recebe, de que o Senhor ouve as nossas orações, de que o Senhor é o Deus da nossa vida, porque por meio de Jesus Cristo o Senhor nos recebe, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos salvou por meio desse sacrifício, aceitou o sacrifício de Jesus. Obrigado porque somos a tua igreja, obrigado porque somos teus filhos e filhas, porque o Senhor é o Deus que não desampara nenhum dos seus filhos, nunca, jamais. É aquele que não dorme. O Senhor é o nosso Deus protetor, o Deus da provisão, o Deus da cura. Pai, nós nada somos sem a tua presença e sem a tua bênção sendo derramada sobre as nossas vidas. Fala conosco essa noite. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa, com teu Espírito Santo, já agora ir visitando cada um destes que estão nos acompanhando, que estão em oração comigo, que vão ouvir a tua palavra, que vão participar dessa noite da esperança. Em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, que com o teu Espírito Santo o Senhor lhes conceda a paz, o Senhor lhes conceda a alegria, ó Deus, que possam descansar no Senhor e ter a certeza de que o Senhor está presente, cuidando de cada um deles, ó Pai. Fica conosco, fala conosco, ó Pai, agora que vamos ler a tua palavra, que vamos falar sobre ela, extrair princípios de vida dela, ó Pai. Edifica-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos, nós vamos hoje ler no livro do profeta Daniel. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1. Nós vamos fazer hoje a leitura desse capítulo e extrair dele algumas lições que nós entendemos importantes para as nossas vidas.
como igreja, como filhos de Deus, como aqueles que professam a fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, em Jesus Cristo, o seu único filho, o seu Filho unigênito, o Espírito Santo, que habita em nós, como pessoas que professam a fé em Jesus. Nós vamos ler esse texto e extrair então as lições e no final fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Então, como a gente está ao vivo agora, live não é de bom tom que live demore muito. Eu vou fazer a leitura apenas de um versículo e à medida em que eu for fazendo algumas considerações e fazendo a exposição do texto como um todo, a gente vai lendo os demais versículos. Então, vamos ler o versículo de número 8. O versículo de número 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vamos ficar com esse versículo por enquanto. Esse é um texto, uma história muito conhecida de todos que são leitores da palavra de Deus. Deixa eu fazer algumas considerações preliminares. Ao começar a nossa meditação, eu quero partir do pressuposto que Daniel, ainda que fosse muito jovem, quando ele tem essa experiência, quando ele vive isso que está sendo relatado aqui no capítulo 1, nós estamos falando de um jovem de aproximadamente 17 anos de idade, ele já era um homem de Deus, ou um homem que temia a Deus. É exatamente por causa disso que nesse versículo 8 ele toma uma decisão, ele resolve não se contaminar. Daqui a pouco a gente vai ver o que isso significa. Agora, se nós estamos lendo um livro escrito por um homem de Deus e falando de um jovem vivendo uma experiência, mas um jovem que temia a Deus, portanto, eu penso que ele tinha contato já com as Escrituras. E certamente ele sabia o que o profeta Jeremias havia dito ao seu povo, entregando uma mensagem da parte de Deus, mensagem essa que está registrada lá no capítulo 25 de Jeremias, e ali o profeta vai dizer ao povo, Deus vai falar ao povo através do profeta, quantas vezes, quanto tempo, o profeta cita 23 anos, dando a oportunidade do povo se arrepender e voltar dos seus maus caminhos e voltar a Deus, voltar à origem da sua fé, da sua história, mas eles não fizeram. E para que esse povo então pudesse, eu não vou dizer que ele foi castigado, mas para que esse povo pudesse voltar para o lugar de onde não deveria ter saído, no que diz respeito à sua vida com Deus, à sua fidelidade a Deus, Deus então vai disciplinar, anuncia uma disciplina que seriam 70 anos do cativeiro na Babilônia. Eu creio que Daniel sabia dessas coisas, e é a partir disso que, já estando na Babilônia, como um cativo, como um prisioneiro, como alguém que foi levado pelo rei Nabucodonosor, ele manteve viva essa esperança de que, a despeito de ser um tempo de profunda crise e humilhação para o seu povo, para o povo de Deus, no final destes 70 anos, no final desse período, conforme Jeremias profetizou, Deus os conduziria de volta para Judá, como de fato aconteceu para aqueles que conhecem a história. Então Daniel, ele escreve o seu livro para aqueles que estavam exilados com ele, para que aqueles que estavam juntamente com ele, exilados, se mantivessem fiéis a Deus durante aquele período. Entendessem o chamado de Deus, a disciplina de Deus e voltassem a uma vida de fidelidade, permanecessem fiéis, porque Deus abençoa o seu povo quando se mantém fiel a Deus. Mas também esperançosos, por quê? Porque era um tempo já determinado. No final dos 70 anos, Deus de alguma forma colocaria o seu povo em liberdade, daria ao seu povo o direito, conduziria o seu povo de volta para Jerusalém, para a sua terra. E era isso que, por mais que fosse desagradável esse tempo, era um tempo já determinado. Então, Daniel escreve para fazer com que este povo pudesse manter viva essa esperança de que um dia esse período de crise deixaria de existir. Ditas estas palavras e estas considerações,
eu queria fazer então a leitura do capítulo 1, a exposição do capítulo 1, mesmo que não leiamos versículo por versículo, mas nos dois nós podemos dividir esse capítulo em 4 partes. A primeira parte são os 2 primeiros versículos, quando há o relato de como Deus entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor. Ora, diz o primeiro versículo que no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, era o grande império da época, com o grande imperador da época, que já tinha conquistado muitas outras nações, agora diante de Judá, para conquistar também Judá. E aí diz o versículo 2 que o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Deus entrega nas mãos de Nabucodonosor o rei Jeoaquim, que era o rei de Judá. E não somente o rei, mas também utensílios do templo. Aqui, em outras palavras, Deus começa a cumprir a profecia dada por Jeremias no capítulo 25, e isso acontece por causa da dureza do coração dos filhos de Israel, dos filhos de Deus, mas nós não podemos perder em mente os detalhes do texto quando diz que o Senhor entregou. O Senhor entregou. Então, desta maneira, Deus entrega o seu rei, ou o rei de Judá, utensílios do templo, e o povo vai ser levado cativo para a Babilônia. Depois, nos versículos seguintes, do versículo 3 até o versículo 7, há a descrição, o relato da escolha de Daniel e dos seus amigos. Então, já estando na Babilônia, o rei Nabucodonosor chama um dos seus eunucos, na verdade o chefe dos eunucos, o nome dele é Aspenaz, e vai determinar que ele escolhessem ou separasse, trouxesse para o palácio, diz aí a partir do versículo 3, alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, da nobreza, da realeza, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Diz ainda esse texto, olha só, separar aquilo que havia de melhor na juventude de Judá, gente inteligente, gente culta, gente que teve a oportunidade de estudar, levar-se para o palácio para que eles pudessem o quê? Aprender a língua e a cultura dos caldeus. É a primeira coisa. Segundo, o versículo 5 vai falar que o rei também determinou, na minha versão aqui, revista e atualizada, de João Ferreira de Almeida, diz, determinou-nos o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ou seja, aprender a língua, aprender a cultura dos caldeus e agora também passar a se alimentar com aquilo que se alimentava aquele povo de acordo com a cultura, de acordo com os seus hábitos alimentares. Mas não somente isso, como estavam no palácio, seriam cuidados pelos eunucos do palácio, eles comeriam aquilo que o rei comia, ou seja, a comida que lhes era oferecida era uma comida muito boa. E outra coisa que vai acontecer ali é que eles também deveriam receber outros nomes, ou seja, os seus nomes deveriam ser trocados por nomes da cultura daquele lugar. Se a gente pensar, bom, já estamos presos, já somos cativos, o nosso povo já foi humilhado, já foi tomado, estamos subjugados agora, então vamos aproveitar do que há de melhor nessa terra que nos for oferecido e vamos viver a vida. Muitos poderiam pensar dessa maneira e muitos pensaram e agiram dessa maneira, mas Daniel e os seus amigos não, porque aquilo que parecia ser um privilégio, estar no palácio e ser bem educado ali segundo a cultura daquele povo, a língua daquele povo, comer do bom e do melhor, das finas iguarias do rei, tudo isso teria um custo muito alto, substituir a língua falada pelo povo de Deus por uma língua diferente, falada por um outro povo, comer ainda que tudo do melhor, alimentos da mais alta qualidade, vinho da mais alta qualidade, mas entretanto,
de acordo com a cultura alimentar daquele lugar, completamente diferente da cultura alimentar de Judá, dos israelitas, então de Daniel e dos seus amigos, teriam que se alimentar de comidas que eram proibidas por Deus, proibições essas que nós encontramos no livro de Levítico, e a observação disso naqueles dias era uma forma de identificar uma pessoa que de fato temia a Deus e queria agir de acordo com as leis de Deus e a vontade de Deus. Os nomes, ou os novos nomes que receberiam, deixariam de glorificar o Deus de Israel. Nós sabemos que os nomes têm significados, e aqueles nomes que glorificavam o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, seria substituído por outros nomes, e esses outros nomes glorificariam os deuses daquela nação, deuses falsos. Ou seja, aquilo que parecia ser algo muito bom sendo oferecido a Daniel, na verdade, era uma forma muito sutil de dizer para aqueles jovens que eles deveriam abandonar não apenas a sua cultura, a sua língua, mas também a sua fé no Deus de Israel e se render e dar honra e glória aos deuses daquela nação. Olha, isso vai ficar para nós muito claro, muito evidente no capítulo 3 de Daniel, quando os seus amigos não se prostram diante da estátua dos deuses de Nabucodonosor e eles são jogados na fornalha. Então existia isso acontecia. Eu quero que vocês percebam que eles foram tirados de um lugar, levados para um lugar completamente diferente, com uma cultura diferente, com uma religião diferente, e agora eles estavam diante do dilema de permanecerem fiéis à sua própria história, ao seu próprio Deus, ou se renderem às influências e às imposições que lhes eram feitas naquela terra estranha. Muito bem. Diz então o texto agora nos versículos de 8 a 16, há o relato de como Daniel e seus amigos se postaram diante das exigências do rei. Ora, ele não vai questionar o fato de aprender uma nova língua, está ali no palácio, outra língua falada, então precisa aprender essa outra língua para poder viver, para poder fazer as coisas, para poder servir. Também não vão se opor porque não tinham o que fazer em relação ao nome, ainda que entre eles pudessem se comunicar, digamos assim, a Bíblia não fala isso, com os nomes originais, os nomes dos hebreus, do hebraico, houve uma determinação superior, a determinação estava ali, eles seriam chamados daquela maneira e ponto final. Mas quando chega no ponto da alimentação, exatamente por causa das proibições, não é apenas costumes, mas da vida piedosa que eles tinham diante de Deus e do desejo de serem fiéis a Deus e continuarem servindo o seu Deus, mesmo estando numa terra estranha, eles vão dizer que não. E Daniel toma a palavra e vai dizer, diz que ele resolve, o versículo 8, em algumas versões diz que ele toma a decisão de não contaminar-se, ele toma essa decisão de forma firme, ou seja, o nome tudo bem, a língua tudo bem, mas a comida não. Existem coisas que vão afrontar o meu Deus, a minha fé, e eu não estou disposto a negociar essas coisas. Firmemente ele decide não contaminar-se com essas finas iguarias. Então ele pede ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Agora vocês já estão entendendo por que era contaminação. Porque alguns alimentos eram proibidos por Deus, e isso constava na lei de Moisés. Então todas as vezes que um hebreu ele comia daquilo que era proibido, ele estava se contaminando. E eles tinham essa forte convicção. Ora, diz o versículo 9, que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E ele disse então a Daniel no versículo 10, eu tenho medo do meu senhor o rei, que determinou esse cardápio, essa bebida, essa comida, porque pois viria ele, o vosso rosto, mais abatido do que a dos outros jovens da vossa idade. Ou seja, Deus concedeu misericórdia, concedeu ali, qual que é a palavra aqui que está? Misericórdia e compreensão.
Mas ele estava com medo, se eu desobedecer a ordem do rei, e no final dos 3 anos eu colocar vocês todos diante do rei, eles vão perceber que vocês vão estar mais abatidos. Porque o cardápio de Daniel era legumes para comer e água para beber. E aí o chefe da cozinha e Daniel propõe que pelo menos durante 10 dias eles pudessem ter essa dieta de legumes e água. No final dos 10 dias, eles se apresentariam e aquilo que o chefe da cozinha visse, ele faria com todos os jovens. No final de 10 dias, eles perceberam que, de fato, Daniel e seus amigos, com essa dieta de legumes e de água, estavam muito mais corados do que os demais. No fim, diz o versículo 15, que no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E com isso o cozinheiro-chefe do rei tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Irmãos, nós não estamos defendendo nenhum tipo de dieta aqui, né, nenhum tipo de comida vegetariana, vegana ou coisa dessa natureza, não. Nós estamos apenas fazendo o relato, essa foi a opção de Daniel, para que ele não se contaminasse. A preocupação dele não era apenas não era de uma alimentação saudável, mas de contaminação com comidas que não eram permitidas por Deus. Ora, aí chegamos no final do relato do versículo 17 a 21, é o relato de como Deus abençoou a Daniel e aos seus amigos. Diz o texto que Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria aos 4 jovens, Daniel e seus amigos. Mas a Daniel deu algo mais, deu inteligência de todas as visões e sonhos. Ou seja, Deus abençoa esses jovens durante esse período, dando eles inteligência, conhecimento e aqui no caso de Daniel, inclusive sabedoria para interpretar visões e sonhos. E no final de 3 anos, já na presença do rei Nabucodonosor, eles foram considerados pelo próprio rei 10 vezes mais doutos do que todos os magos e sábios do seu reino. A Bíblia usa a palavra magos, encantadores, eram os sábios, eram os conselheiros do rei. A Bíblia diz então que o rei os considerou 10 vezes mais doutos. Irmãos, há de reconhecermos que a bênção de Deus estava sobre a vida deles. Muito bem, o livro vai continuar e outras histórias vão ser descritas. O que nós sabemos é que, diz o último versículo 21, que Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Ou seja, depois de Nabucodonosor veio o seu sucessor. Alguns dizem que era um seu filho, outros dizem que era um sobrinho, não se sabe ao certo. Mas depois deste sucessor vem Ciro. E Ciro é aquele que vai dar liberdade para esse povo voltar no final dos 70 anos. O que nós estamos dizendo é que Daniel ficou ali muito tempo, anos e anos, servindo a essas 3 gerações de reis. Ciro já vem de um outro domínio, de um outro império. E ele vai servir ali durante esse ponto. A questão aqui, meus queridos, é perceber que durante esse período, ainda que imerso numa cultura e numa religiosidade que nada tinha a ver com a fé no Deus dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, Daniel vai permanecer fiel ao seu Deus, fiel à sua fé, fiel. Ao invés de ser influenciado por essa cultura, ele vai influenciar aquela cultura. Ele vai influenciar de tal forma que quando Ciro assume então o poder, Ciro vai dar a liberdade ao povo para que pudesse voltar para Jerusalém. Muito bem, esse é o relato, é isso que está escrito aqui no capítulo 1 de Daniel. Eu estou tentando ver quanto tempo eu estou já aqui ao vivo com vocês, mas eu não consigo, não tem relógio. 8h25, 25 minutos. Vamos pensar pelo menos 2 lições desse texto para a nossa vida. Primeiro, Daniel nos mostra com o seu escrito que Deus é soberano e tudo o que acontece está debaixo do seu controle absoluto.
ele está nos mostrando isso, que a despeito da circunstância, a despeito da situação, a despeito da crise, por mais profunda, intensa, difícil que ela possa ser, Deus continua sendo Deus soberano, que tudo controla, que tudo está debaixo do seu controle, e esse controle é absoluto. Ele é absoluto. É interessante que quando Deus profetiza, ou quando Jeremias profetiza, lá no capítulo 25, se você ler, você vai ver que num determinado momento Deus chama Nabucodonosor de seu servo, ou seja, ele é ímpio, e ele usa o ímpio como um servo para fazer a sua vontade determinada por ele. Deus é soberano, Deus está acima do crente, do não crente, do justo, do ímpio, daquele que crê, daquele que não crê. Deus está acima de todas as coisas desse universo. E no versículo 2, nós já enfatizamos isso, Daniel faz questão de registrar que é Deus quem entrega Judá, é Deus quem entrega o rei Jeoaquim nas mãos do rei Nabucodonosor. Ou seja, ainda que a Babilônia fosse um império fortíssimo, ainda que o seu exército fosse poderoso, ainda que já tivesse conquistado muitas outras nações, jamais conquistaria Judá se Deus não quisesse. Mas Deus quis, e Deus quis para disciplinar o seu povo, porque vivia em pecado e queria que esse povo voltasse para si. Vocês estão entendendo, irmãos? As coisas que acontecem na nossa vida está debaixo do controle de Deus. Deus tem o controle, Deus não entrega esse controle, Deus não delega esse controle, Deus usa as pessoas para realizar aquilo que Ele quer realizar, aquilo que Ele vai fazer, e quando Ele decide fazer, diz o profeta, agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Então essa é a primeira lição. Daniel nos mostra que Deus é soberano e que tudo o que acontece está debaixo do seu controle absoluto. A segunda lição que nós temos é que Daniel também nos mostra que Deus, Ele abençoa aqueles que decidem permanecer fiéis a Ele em toda e qualquer situação. Irmãos, a nossa vida não pode ser uma vida de brincadeira. Quando nós falamos da nossa fé, quando nós falamos do nosso Deus, nós precisamos levar isso a sério. Deus não aceita meio termo, Deus não quer pessoas em cima do muro, Deus quer que nós tomamos uma decisão e andemos com Ele, e Ele abençoa aquele que decide ser fiel em toda e qualquer situação. De todos os jovens de Judá que foram separados pelo rei, somente estes 4, Daniel, Ananias, Misael, Asaías, decidiram que não se contaminariam. Ou seja, a possibilidade de estarmos vivendo a nossa vida de fé corretamente, mas sermos influenciados e pouco a pouco deixarmos ser influenciados e levados por outros ensinamentos, por outros princípios de vida, por outros princípios de fé real, como aconteceram com aqueles outros jovens que foram então e não estavam preocupados se seriam contaminados ou não. Tudo bem em aprender uma nova língua, ter nomes mudados, mas nós não podemos fazer nada contra isso, mas passar a comer alimentos que Deus nos disse que são impuros, de modo nenhum, isso nós não podemos fazer. Isso é se posicionar. Quando temos que tomar uma decisão, quando temos que adotar uma postura, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos saber qual a vontade dEle, o que Ele nos ensina, e decidirmos pela palavra, pelo ensinamento, para viver a vida corretamente. Nós recebemos essas influências hoje. Dia após dia, a televisão invadiu a nossa casa com muita coisa que não serve para nada a não ser distorcer valores da nossa sociedade, seja aqui neste país onde eu estou, seja no Brasil, onde muitos estão. E as propostas de um novo estilo de vida são colocadas diante de nós. Há coisas que são negociáveis ou aceitáveis, mas existem princípios de fé que são intocáveis e inegociáveis. Ao decidir, Daniel anuncia com a sua atitude que mesmo estando em uma situação inferior, ou seja, subjugado, humilhado, como o povo, ele não abandonaria a sua fé para agradar a ninguém. Eu me lembro de duas histórias que um pastor que passou pelo púlpito da nossa igreja recentemente contou, salvo engano, uma igreja que se encontra no Egito,
e cresce de forma assustadora, parece que já atingiu o número de 10 mil membros, e que nesta igreja, para você se tornar membro dela e ser batizado, convertido a Cristo, você tem que fazer uma declaração muito séria, que é dizer que está preparado para morrer por causa do nome de Jesus. Bom, isso não é de forma figurada, é literal. Por quê? Porque nós sabemos que em países onde o islamismo é dominante, a possibilidade, a perseguição aos cristãos e perseguição até a morte é muito real. E ali esse pastor contou a história de uma menina que se batizou, uma jovem que se batizou e chegou na sua casa e disse que tinha tomado essa decisão, que tinha entregado a sua vida para Jesus, foi batizada e que agora tinha uma nova religião. E que a sua mãe a atirou então de um determinado altura, de um prédio, de um apartamento, e ela morreu. Ela morreu por causa do nome de Jesus, mas ela não negou a sua fé. E uma outra história interessante é que havia um jovem que disse não estar preparado ainda para morrer por causa da sua fé em Jesus. Até que o tempo passou e ele entendeu melhor a verdade do Evangelho e ele decidiu entregar a sua vida para Jesus e ser batizado. E tendo feito isso, foi até a sua casa e disse ao pai que tinha que fazer um comunicado. E fazendo o comunicado, o pai disse, tudo bem, tudo bem. E que aquele jovem ficou surpreso. Como assim, tudo bem? Você não vai me matar, não vai me expulsar de casa, não vai fazer nada? E aquele pai disse, não, eu não vou fazer, porque desde que você começou a frequentar estas igrejas, eu tenho colocado veneno na tua comida todos os dias. E você não morreu. Então vai e segue a tua fé, o Deus que você crê. Irmãos, Daniel teve uma postura exatamente como essa. E em outras situações nós também veremos que ele, no livro de Daniel, não vamos estudar isso hoje, que essa foi a postura sua. Qual que é o resultado? O resultado dessa firmeza na fé. O resultado é que Deus honrou aqueles 4 homens, aqueles 4 jovens, e os abençoou de tal forma, de tal maneira, que se tornaram referência e pessoas importantes dentro do palácio. Tendo compartilhado essas 2 lições, eu vou repetir só caso alguém tenha entrado aí depois, a gente sabe que entra gente, sai gente. A primeira, Daniel nos mostra que Deus é soberano e tudo o que acontece está debaixo do seu controle absoluto. A segunda, que Daniel nos mostra que Deus abençoa aqueles que decidem permanecer fiéis a Ele em toda e qualquer situação. Quais algumas, pelo menos 2 aplicações que nós queremos fazer para nossas vidas? Irmãos, como igreja que você é, que eu sou, que nós somos, deixa eu falar para você, né? Como igreja que você é, não se venda às ofertas oportunistas e contrárias aos princípios de fé que você professa. Entenda que se a crise é um momento em que buscamos mais a Deus, como muitos estão dizendo por aí, é também um momento em que, por causa da nossa própria natureza e por causa da nossa própria fraqueza, nós pensamos em negociar princípios de vida, de fé, e isso é algo que nós não devemos fazer jamais. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Aí você fala assim, mas Sandro, me dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo muito simples. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele dá algumas instruções, e dentro dessas instruções ele fala aos ricos. E ali ele vai falar dos ricos para não confiarem nas suas próprias riquezas. Eu não me lembro exatamente qual é a palavra que ele usa, mas é como se fossem riquezas inúteis ou que não servem para nada, porque um dia pode acabar, instáveis, ela pode estar aqui hoje e ir embora, mas que confiem em Deus, que a tudo dá, que supre todas as necessidades e dá com abundância, de modo que alegra o coração daqueles que o temem, daqueles que são fiéis. Mas ainda diz o seguinte, você precisa ser rico, você que tem dinheiro, você que não está aí passando por dificuldade, por necessidade, você precisa ser generoso para com aqueles que sofrem e que são necessitados.
e não podem ser arrogantes, o que era comum naquela época. Ora, se num tempo de crise você tem sido abençoado, porque nós sabemos que muitas pessoas, apesar da crise econômica causada pela pandemia, ainda têm o seu trabalho. Alguns estão recebendo um pouco menos, mas estão recebendo, ou seja, economicamente falando, nem todas as pessoas foram atingidas de imediato. Mas se você nesse momento fecha os teus olhos para aquilo que está acontecendo à sua volta, você está negociando um princípio, porque aquilo que Deus nos dá é para ser compartilhado. É preciso abençoar famílias que estão em dificuldades, é preciso estar atento a essas necessidades, é preciso fazer parte, atender às chamadas das igrejas que estão pedindo colaborações dos seus membros com alimentos não perecíveis, com dinheiro para compra de cesta básica. Ontem nós falamos nessa reunião com os pastores aqui, através do Zoom. As igrejas têm sido muito procuradas, muitos, inclusive, gente dessa terra, uma igreja que distribui toda quarta-feira, salvo engano, 100 cestas básicas ali, está distribuindo 100 cestas básicas, não para brasileiros, mas para americanos que foram atingidos, que perderam seus trabalhos em lojas, em restaurantes e coisas assim. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos a isso, porque senão nós estaremos negociando o princípio, abandonando o princípio da generosidade que deve fazer parte da nossa vida. Nós não podemos negociar, nós não podemos nos vender, não sei o que vai acontecer amanhã. Hoje eu tive o meu sustento, eu tive o meu salário hoje, mas eu não sei se eu vou ter o mês que vem. Então, ao invés de entregar a minha contribuição financeira, o meu dízimo, a minha oferta na igreja, eu seguro isso. E muitos estão fazendo isso, e nós tivemos o testemunho de várias igrejas que estão sofrendo a queda de arrecadações a ponto de não ter condições de saldar os seus compromissos de aluguel de propriedades, salários dos seus obreiros e contas as mais diversas. Irmãos, o apóstolo Paulo diz: não confieis nessa riqueza, mas confie em Deus. Em Deus. Há princípios que não podem ser quebrados, não podem ser negociados. Quando nós somos fiéis desta maneira, nós seremos, assim como foi Daniel e aqueles 3 amigos, abençoados por Deus. Deus é quem cuida de nós. A segunda aplicação é que eu quero fazer um convite a você para crer nas Escrituras como fez Daniel e seus amigos. Em que sentido que eles creram nas Escrituras? Eles creram na Escritura porque eles sabiam, conheciam as profecias do profeta Jeremias, sobretudo essa sobre o exílio, e eles sabiam que aquele tempo era um tempo determinado por Deus, mas que tinha início e que tinha fim. O seu início foi marcado por Deus, o seu fim foi marcado por Deus, e o fato de saber que não ficariam ali para sempre, ou que a crise não duraria para sempre, eles se revigoravam e serviam a Deus naquele lugar com alegria, enfrentavam a dificuldade, davam o seu melhor, se envolvia com aquele povo, não no sentido de se contaminar com eles, não no sentido de serem influenciados por eles, mas no sentido de poder, estando ali, abençoar aquele povo com seu testemunho de vida, revelando o Deus que eles conheciam, que eles serviam e que cuidavam da sua vida. A palavra de Deus está cheia de promessas para a vida dos seus filhos, para a sua igreja. E quantas vezes nós agimos como se essas promessas não fossem para nós mais, abandonando princípios, deixando de crer naquilo que Deus diz que vai fazer na nossa vida e procuramos caminhos paralelos à vontade de Deus, nos contaminando. Quando nos distanciamos dessas promessas, quando deixamos de crer nas promessas de Deus, nós estamos desonrando a Deus e fechando as portas da nossa vida, da nossa casa, para aquilo que Deus tem de melhor para nós. No meio dessa crise, irmãos, nós somos desafiados para perseverarmos na fé. Nós temos que perseverar na nossa fé, nós não podemos retroceder, nós precisamos continuar firmes na fé. Deus é fiel e à medida em que a gente é fiel, Ele nos abençoa. Ora, a Bíblia diz que Deus manda bênção para o justo e o injusto. Se refere às bênçãos naturais, gerais. Imagina aquele que é teu filho, que se esforça para ser fiel, para não não quer deixar negar a fé. E nós não estamos falando de negar a fé, mas falando, a partir de hoje eu não sou crente mais, eu não acredito em Jesus porque Ele deixou que isso acontecesse na minha vida. Eu estou falando de negociação de princípios. Há esperança para aquele que confia em Deus e nas suas promessas. Deus renova as nossas forças
e nos encoraja para que possamos enfrentar e vencer as crises da vida. Oh, Deus! Só que, assim como fez Daniel, nós precisamos decidir isso. Nós precisamos decidir isso, nós precisamos resolver isso e nós precisamos ser firmes como foi Daniel e os seus amigos. O Deus de Daniel é o nosso Deus, meus queridos. Deixa eu falar isso para você. O Deus de Daniel é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus de Moisés. É o Deus de Davi. É o Deus dos profetas hebreus. O Deus do Daniel é o nosso Deus. É o Deus que enviou Jesus Cristo para se entregar ali na cruz do Calvário, estendendo a bênção daquele povo para todo aquele que crê e confessa o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e único e suficiente Salvador. Portanto, é hora de nós pensarmos se a nossa vida de fato está nas mãos do Senhor Jesus, se nós entregamos o controle dela para o Senhor Jesus. E é hora de nós falarmos com o Pai novamente e dizer: Senhor, eu quero reafirmar a minha fé no Senhor e depositar a minha fé diante do Senhor no teu altar. Me ajuda nas minhas fraquezas para que eu seja firme e forte, mas que através da minha vida o teu nome seja glorificado. Que eu seja alegria no teu coração. Que eu seja bênção no meio da crise, no meio da tempestade, para aqueles que estão próximos, para aqueles que estão mais distantes, mas que eu seja um canal de bênção. Quando você orar pela tua casa, quando você orar pelos teus amigos, quando você orar pelos teus familiares, quando você orar por esta crise, quando você pedir socorro, Deus vai ouvir a tua oração e vai te abençoar. Eu quero concluir, quero terminar te encorajando a esperar em Deus com toda sinceridade e fidelidade. Alguns estão sentindo mais os efeitos desta pandemia que outros em termos financeiros, outros estão sofrendo muito. Tenha fé e esperança, essa crise vai passar. A palavra de Deus nos desafia a sermos fiel a Deus em toda e qualquer situação, inclusive nesta agora. Busque nele força no momento do desânimo. Busque nele refrigério para a tua alma. Peça que ele te abençoe, peça para que ele te dê paz. Lance sobre ele todas as suas preocupações, toda a sua ansiedade. E saiba que até de forma miraculosa ele pode socorrer cada um que o buscar e renovar o seu compromisso de fé nele e somente nele. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus te livre em nome de Jesus do contágio, desta enfermidade, dessa pandemia, mas também de tudo aquilo que nós temos assistido no mundo inteiro, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no que diz respeito à mudança de valores e que trouxe tanta tristeza e sofrimento para tantas famílias espalhadas por essas terras. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu queria orar pela tua vida agora. Eu vou ver agora em nome de Jesus aqui, vou abrir o meu WhatsApp para ver se nós temos pedidos de oração hoje. Se tivermos pedidos de oração, se os irmãos compartilharam, a Raquel vai passar para mim aqui agora e nós vamos fazer essa última oração e aí nós encerraremos a noite da esperança de hoje. Muito bem, só um minutinho que está abrindo aqui. Ok, não tem pedido. Bom, não tem pedido pessoal, individual, mas certamente nós todos estamos aí orando para que Deus nos fortaleça, nos livre e nos abençoe nesse momento. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, diante da tua presença, eu quero, juntamente com esses irmãos que me acompanham e que oram comigo, te agradecer pela vida, pela existência, porque nós vencemos mais um dia e agora que o sol se põe, a noite chega,
Pedimos, ó Deus, que a proteção do Senhor esteja sobre todos nós, sobre as nossas casas, nossas famílias. Ó Deus, que no mundo espiritual o sangue de Jesus que foi derramado na cruz possa ser visto nos portais, nas entradas das nossas casas, ó Deus, para que neste mundo espiritual o inimigo saiba que nestas casas o Rei é o Senhor Jesus. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Rei, é o dono da nossa vida em quem colocamos, depositamos toda a nossa confiança. Ó Pai, renovamos o nosso compromisso ao dizer que nós esperamos no Senhor. Nós cremos no Senhor. E por mais que seja difícil entender determinadas situações, nós queremos dizer e falamos isso para o Senhor, que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa proteção. Ainda que trabalhemos duro, temos a plena certeza e convicção de que se o Senhor não nos abençoar, ainda que o dinheiro venha parar no nosso bolso, nas nossas mãos, ele vai embora. Se o Senhor não proteger a nossa casa, ainda que nós coloquemos alarmes e trancas fortes, ó Deus, o inimigo pode entrar a qualquer momento, tanto o inimigo espiritual como o inimigo físico, ó Deus, e nos machucar e nos ferir, e nos matar e nos roubar, ó Pai. Portanto, declaramos, Tu és o nosso Deus e nós esperamos no Senhor. Renova a fé daqueles que estão se sentindo fracos, alegra o coração daqueles que estão se sentindo tristes, ó Pai, e que a despeito da situação, nós possamos continuar prosseguindo, professando a nossa fé, compartilhando a nossa fé. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter me acompanhado, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez dizendo que eu estou toda terça-feira às 7h30 na IBINE, que é a Escola Bíblica Nova Esperança. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Tem sido uma bênção para todos aqueles que têm participado. Toda sexta-feira eu estou aqui também às 8 horas, aí ao vivo, para deixar uma palavra de esperança e para orar com você e por você. E no domingo pela manhã, às 10h30, também no Facebook, nós temos o nosso culto da família, a celebração da família Nova Esperança, da Igreja Nova Esperança, junto com o pastor Wesley. O pastor Wesley estará então no domingo às 10h30, até que possamos voltar para as nossas dependências e provavelmente, ainda assim, quando estivermos ali, vamos continuar fazendo as transmissões, mas até que isso aconteça, nós vamos continuar fazendo isso. Então, domingo, 10h30 da manhã, você é convidado a estar conosco, cultuar a Deus, adorar ao Senhor e agradecer pelas bênçãos dele. Queridos, boa noite. Deus abençoe. Beijo em todos. Tchau, tchau.